Nervoso nem nada, não. Não, A não gente tá, fico nervoso, não. né? Aí tá gravando aqui, a gente tá com o nosso aluno Iago do Missão Aprovação, a gente ficou 5 meses com ele, a gente tava conversando agora, né? Fechou ali 5 meses certinho, que ele ficou fazendo a mentoria com a gente. E aí ele passou agora, ele fez as duas provas, que eram as duas metas dele, ele acabou de fazer. Então ele acabou de fazer a prova dos bombeiros do Rio Grande do Sul, tirou 71 pontos de 80, confere? Pera. Isso aí. Aí no olho na vaga ele está em quinto colocado, né? Isso, última Dos vez que eu vi em bombeiros. quinto. Isso aí. Na Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, foi 44 pontos de 50. Entre os primeiros também, ele ainda não colocou no olho na vaga, ele vai colocar. Então a gente vai fazer aqui um bate-papo de ver o que que ele fez, o que que o Missão ajudou ele, como é que foi essa trajetória, como é que foi sair de um aluno maldito para virar um aluno aprovado, né? É. Então, Iago, fala aí, fala para nós aí primeiro o teu background, de onde é que tu veio, como é que tu começou a estudar para concurso e explica ali, porque tu já falou para mim que foram 3 anos estudando antes de fechar aqui comigo com missão aprovação, né? Uhum. Como é que foi? Como é que tu começou esses estudos? Se esses eram teus objetivos mesmo, ali, o bombeiro, brigada, o que que tu fez ali? Como é que tu estudava? Se estudava errado, estudava certo? Explica aí mais ou menos como é que foi isso aí pra gente, Tá, cara. tá. Só contextualizando para eu entrar nessa história de estudar para concurso. Primeiro, eu vim de uma vila muito pobre, assim, então, para qualquer um lá, qualquer pessoa, assim, não é uma coisa real estudar para concurso. Parece surreal, sabe? Para nós ali, coisa assim, além do, sei lá, do trabalhar honestamente, ou tu ir, sei lá, para uma vida pior, né? Sabe? É muito surreal. Aí, isso é com uma mente, né, completamente do local, assim. Só que o meu irmão, o mais velho, ele sempre teve essa mente um pouco para fora, então ele tentou escrever para um concurso e a gente, para qualquer um que olhava, falava, cara, concurso não é para esse pessoal, sabe? E ele quase passou na brigada. E eu via ele estudar e eu falava, cara, eu acho que deveria estudar mais, né? Isso na prova de 2020, 22. Eu acho que quem estuda tem que estudar um pouco mais. Mas tudo bem. Eu já não esperava que ele ia passar, ele acabou não passando. Aí eu falei, cara, mas ele, por 3 pontos, ele não passou nessa prova e ele estudou isso que eu enxerguei ele, que eu enxerguei ele fazendo, no caso. Aí, pá, eu acho que eu consigo eu acho que eu consigo passar numa prova. Se ele ficou por 3 pontos, eu olhei umas questões aqui, alguma coisa eu sei. Aí tudo bem. Aí ingressei num outro curso, ingressei num curso para tentar, né, e seguir um sonho que eu sempre tive de criança. Meu pai sempre foi militar, então ele sempre incentivou tanto a mim quanto meu irmão a ser militar. Só que a gente só pensava que tinha o caminho do exército, né? A gente não, eu só pensava que tinha o caminho do exército e fora isso não tinha mais o que fazer. Mas eu sempre quis ser bombeiro. Eu falava assim, pá, tudo bem, pai, eu sei que militar mas eu não me enxergo sendo um militar das Forças Armadas, eu não me enxergo sendo um policial. Eu me enxergo sendo bombeiro, sabe? Nunca saiu disso. Ou era bombeiro ou era policial, era uma dessas duas. Só me enxergava isso, então bombeiro para mim, é o que eu identificava como pessoa. Aí, ingressei num curso, paguei um curso um curso assim para, sabe, para um curso municipal, para um concurso municipal nesse tipo de nível. E lá eu fui conhecendo diversos professores, sabendo, aprendendo um pouco da base, sabe? E vendo ali qual matéria eu conseguia, qual eu conseguia desenrolar, e no começo não conseguia nada. Só apanhei em todas as matérias, não tinha aproveitado nada do meu ensino médio, não tinha feito assim nada, só sabe, colava, passava colando, achava que estava sendo o máximo, daí estava só me sacrificando ali, né? Só estragando meu futuro. Aí, com o tempo, fui sempre um cara muito obstinado, assim, eu sempre fui de ir para dentro, uma coisa que eu pego para fazer, eu faço até o final. Nunca fui de desistir, não, eu nunca desisto em nada que eu faço, eu desisto, jamais, assim, eu desisto, eu faço sempre o que tem que fazer. Isso eu sempre tive como pessoa, o que tem que fazer eu sempre faço. Aí, então, eu entrei nesse curso, fiquei lá por 2 anos em presencial, fazendo o que tinha que fazer, absorvendo o máximo de conteúdo que o curso disponibilizava. Aí, nesse curso, eu fui fazendo vários concursos municipal, acabou que eu não consegui ir passando em nenhum concurso municipal.
Reprovava sempre por uma ou duas, eu fiz três, assim, três matérias, e eu não entendia o porquê que mesmo eu estudando tanto, e é bom falar também que desde o começo eu sempre abdiquei quando eu comecei a estudar, eu sempre abdiquei da minha vida social. No começo, sabe, só 50%, assim, não saía tanto, e a cada vez mais foi ficando, quanto mais eu estudava, menos eu saía. Aí eu fiquei com essa angústia de não saber, sabe? Não ter um nível, de não ter um nível ainda para passar nesses concursos municipais. E sabendo que meu sonho, e sempre claramente que o meu sonho lá na frente, que era ser bombeiro. Lá na frente, meu sonho tava assim, ó, claro para mim. Eu falava, cara, se eu passar, eu vou, mas eu quero ser bombeiro. Só nisso eu pensava na cabeça. Então, cara, mesmo tu estudando várias horas por dia, abdicando ali de várias coisas, tu tava ainda batendo na trave em concursos municipais que teoricamente eram para ser mais fáceis do que tu queria, né? Com certeza. E não, e eles eram mais fáceis de qualquer forma. Dava Então tava muito com para ver. esse problema aí, né? Porque tu tava Isso, estudando, ou seja, tu já tava te dedicando, dando de prática quase o teu máximo, mas não tava rolando ainda um concurso mais fácil do que tu queria fazer, né? perfeito. Ah, Perfeito. Não tava conseguindo. Aí eu continuei, peguei mais um ano e eu falei, cara, vou largar o presencial, não estou conseguindo evoluir mais. Eu estou no famoso efeito platô, que eu estudo, eu não consigo evoluir, sabe? Eu só estou nesse mesmo nível. E o que para mim eu achava muita coisa eu achava, cara, eu tô bem. Quando sair a brigada eu vou passar, quando ser bombeiro eu vou passar. E achava isso quando eu saí do cursinho, mesmo não tendo sido aprovado em nenhum concurso municipal. E esse ano eu peguei para estudar online. Aí conheci diversos alunos que estudavam para a brigada e eu vi a disparidade dos níveis. Ali eu tomei um choque de realidade. Eles faziam simulados, esse tipo de coisas para a brigada, que é um pessoal, óbvio, não tinha tanta gente para bombeiro, então eu consegui só entrar em grupos da brigada e daí é ali para a gente ter uma noção do nível do pessoal. E eu estava muito atrás do pessoal, muito atrás do pessoal. Aí eu, cara, não estou conseguindo chegar. Estudei todo esse ano, ainda estava muito. Começou o burburinho, né? Isso já estamos em 2025. Chegou esse burburinho de que ia sair os concursos da brigada, dos bombeiros, aí começou a subir uma ansiedade forte. Eu falei, cara, desse jeito eu não vou passar. Eu acho que vai vir, não sei quantas vagas vão vir, e eu preciso passar. Se vier 10, eu preciso estar entre as 10. Eu preciso arrumar um jeito de estar nessas vagas. Eu preciso ser bombeiro. Estudo há muito tempo, eu preciso ser bombeiro. Aí foi que, junto com a minha mãe, eu decidi largar meu emprego, até foi um conselho que um professor desse cursinho presencial que ele me deu, ele falou, cara, se organize e larga o emprego, se precisar muito, se for um concurso difícil. E foi o que eu fiz, me organizei e larguei o emprego. Aí eu falei, cara, mas eu preciso garantir essa vaga, eu preciso que se for duas vagas, eu preciso estar entre essas duas. Aí que, por indicação, eu procurei o Missão Aprovação, por indicação o meu irmão, inclusive, né? Me indicou. Ele falou que a cunhada dele fazia, então ele me indicou para esse missão aprovação. Eu falei, só mais um curso. Daí ele me falou quem que era o dono do missão aprovação. É um professor que eu já tinha tido nesse curso presencial, e foi lá que eu conheci as metodologias dele. Eu me identificava, sabe? Porque eu nunca fui mais inteligente, mas eu me identificava em relação a esforçar. Ele falava, cara, tu tem que fazer 100 questões por dia, e todos os alunos falavam 100 questões por dia? Como é que faz 100 questões por dia? E eu pensava, cara, se ele tá falando é porque tem que fazer, e daí eu sempre fiz 100 questões por dia. E, Eu pô, era se ele tá maluco, falando. né, cara? Doido, doido, ninguém acreditava em mim, né? Só tu ali. Ele, cara, eu fiz muitas questões. Cara, que massa isso. E sempre aquele que falava, assim, uma situação, e eu falava, e eu sempre gravava muito as histórias dele, porque eu comecei a pegar isso e falar, cara, esse é o professor que eu tenho que fazer daquele jeito que ele está falando, porque se ele fala isso, e ele é o que todos os professores botam, assim, quais concursos eles passaram, assim, e ele botava mais concurso, botava concurso só que eu queria passar, assim, ó. Só concurso que eu queria ter passado na vida, ele botava naquele canto. E eu falava, cara, eu quero isso, eu quero esse caminho aqui que ele está fazendo, é isso que eu quero, do jeito que ele fez, assim. Daí eu, pá, beleza, ele falou para mim quem era o dono fez questão na praia, falou que foi pra praia e tava fazendo questão na areia, assim. E eu, esse daí, beleza, vamos lá. Aí, aí chamei esse professor,
Chamei, eu perguntei como é que funcionava, se ele fazia mentoria. Eu não queria fazer uma coisa em grupo, eu queria assim, uma atenção especial, porque para mim era uma coisa muito específica que eu precisava, sabe? Eu não queria nada externo, eu queria uma coisa muito específica que elevasse meu nível, que ele identificasse meu nível e me tocasse lá em cima, assim, me tocasse, porque eu sabia que meu nível não era o suficiente. Não sei se para passar, mas sabe, se fosse 10 vagas eu teria capacidade, não teria. Não teria como. Se fosse 50 vagas, não teria como. Sabe? Só se fosse 2.000 vagas, não era o caso. Então, aí eu firmei esse contrato ali, a gente, né? Para ir contando já do começo da Pode, situação já? pode contar, a gente começou em fevereiro, né? Fevereiro, isso, fevereiro. Foi em Tá, fevereiro, aí, né? tá, foi em Qual, fevereiro. qual que foi a primeira meta, cara, que eu coloquei ali para ti de horas líquidas ali, que eu acabei mudando algumas coisas que tu estava fazendo, né? Quais foram as primeiras coisas? Eu me lembro que foi uma meta de horas líquidas, né? Uhum, Aí trabalhou com algumas técnicas, acho que tu não estava trabalhando, né? Que foi tá, a criação de questões, né? Fala isso aí, quais tá, foram as primeiras coisas que quando a gente se encontrou ali no primeiro encontro, que tu já começou a mudar ali o teu método, a tua tá. estratégia. O que foi ali que fez isso? Tá, primeiro que quando a gente começou a estudar, eu já estudava tudo errado, porque tudo que ele falava que era de um jeito, eu fazia exatamente o oposto do jeito. Então eu já estudava tudo errado. Aí eu não conseguia, sabe, eu não entendia por que que eu não conseguia dominar nada das coisas. E eu não conseguia dominar, eu tinha um problema na matemática. Ele chegou comigo, eu tinha um problema muito grande na matemática, eu achava que eu sabia português. Eu achava que eu sabia, mas eu fui ver que eu só tinha algumas coisas decoradas, eu tinha 5% do português inteiro decorado de bizu, eu não sabia nada do português, sabia alguma coisinha decorada. Então, quando começou assim, tivemos uma primeira reunião, foi me apresentado algumas técnicas, como por exemplo, e que foram na verdade a grande virada, né, do jogo, foi essas técnicas que elas meio que organizaram. Eu falei para ele quando a gente teve essa conversa no WhatsApp, eu falei, olha só, vontade eu tenho, que eu sei que não é todo mundo que tem vontade. Eu falei, vontade eu tenho e tenho disponibilidade. Eu tinha largado meu emprego, tenho tempo, tenho horas e tenho muita vontade para ir a meu sonho e vou dar o meu máximo. Eu só preciso da técnica, que eu não consigo passar desses, sei lá, 25%, no máximo acertar 25 de uns 50. Eu não consigo passar disso. Eu falei, preciso de técnica, eu não sei mais nada além disso. Aí foi por começando a me apresentar as técnicas. Vou até começar pela principal, que foi a virada de chave para mim, que foi com certeza, na verdade, com certeza a virada de chave foi o caderno de questões, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi, não sei se essa técnica ela é conhecida, mas é uma coisa absurda. É, ela é, assim, ó, botaria no caderno de questões, de tanto que me ajudou nisso, porque foi muita coisa. Eu A partir dela, né, eu consegui organizar as matérias e lembrar de tudo que eu sabia de fato. Tudo que eu sabia, eu conseguia lembrar. Toda semana eu revia o que eu tinha aprendido. Então ela é absurda, assim, técnica, como é que é? A outra técnica que eu Não, te é para passei. explicar essa técnica, como é que ela é? Como é que é o caderno de questões? Não, não. Não precisa não, precisa não. Precisa não, Tá, pode seguir o baile. tá. Uhum. Não, foi É que assim, tá foi travando aqui um pouco. corrigido, é, tá, foi corrigido muita coisa que eu fazia. Por exemplo, eu via 3 horas de videoaula e fazia meia hora de questões, 3 horas para meia hora de questões. E daí foi invertido para mim. Eu via pouca aula para não perder tempo e fazia muita questão, que foi também muito importante isso para mim, porque isso começou a clarear minha mente, faz a gente pensar mais do que a gente ficar olhando uma videoaula. E eu via videoaula por horas, horas e horas. E aí eu parei de ver videoaula e comecei a fazer muita questão das matérias. O caderno de questões, ele vira também só questões, só questões. Então, foi me apresentado também uma parte do português, uma parte não, na verdade, né? Foi me apresentado todo o português. Falaram, tipo, toma aqui o português do zero, cara, aprende porque tu não sabe nada, e eu não sabia nada. E isso não tinha saído o edital ainda, dos bombeiros. Eu sabia que estava na iminência, mas não tinha saído. Aí comecei a estudar muito português, comecei a matar, comecei a pegar as metas. Primeiro, eu fazia 2 horas diárias, no máximo três, assim, com muita vontade. E eu achava que, claro, isso eu supondo que líquidas fossem isso, porque
ia no banheiro, fazia, comia, fazia não sei o quê, e para mim estava estudando. Para mim estava estudando. E isso não é estudar, né? Eu aprendi depois que isso não é estudar. Não é nossa hora líquida que a gente fala, que é muito Isso, importante. isso aí. E daí foi mudando isso, né? Foi aprendi como é que eu organizava em relação às horas. Tipo, vou no banheiro, eu pauso, vou fazer qualquer coisa, eu pauso. Que é muito importante para a gente saber de fato quanto tempo a gente está estudando. E foi muito importante isso. E foi de primeira, assim, tu faz 3 horas, duas, então 4 horas aí. 4 horas. Tem vontade? Tem. 4 horas. Beleza. 4 horas. E eu, porra, mas e eu pensando na minha cabeça, não falando, né? Mas, pô, o Elvis, ele é psicopata, me botou só 4 horas. Pensei que ele ia botar 10 de primeira. Pensei que ele ia botar 14. Aí foi muito importante essas 4 horas, daí a gente vai entendendo que tu vai estabilizando o nosso corpo a conseguir estudar nossa mente, a conseguir absorver o conteúdo por 4 horas. No começo foi mais difícil, foi mais na vontade, depois começou a encaixar, começou a funcionar 4 horas, começou a dar certo, comecei a absorver muito conteúdo, foi me passado muitas metas que eu tinha para bater conteúdos que provavelmente estariam no edital. E eu fui batendo tudo, sabe? Levei de missão de vida, bater todos os Sim, conteúdos, bater todas as missões. Como eu não sabia o que tinha de edital, não sabia uma prova de nível nesse nível estadual, digamos assim, nunca tinha feito, só fui fazendo o que era proposto a mim. Se ele falava, quero que tu faça 100 questões e mais não sei quanto de conteúdo, eu fazia exatamente isso. E, tá sabe, não certo. conseguia, não descansava até bater essa meta. Fazia essa meta assim, tinha como vida, assim, para mim. Tu fez 100% do que eu falei, cara. cem Exatamente. por cento Tudo que cem eu por cento falava, cem por cento tu fazia sem pestanejar, sem, sabe assim, tu não queria ponderar, Exato, tu acreditou 100% no método, na técnica, né? exato, Não deixa de ser algo exato. simples, né? Eu lembro quando tu Não, é começou algo muito simples. eu lembro quando tu começou a revisar ali o PDF do Missão, né, de português, né, que tu falou, porra, preciso melhorar em português, É. né? Aí eu falei, então beleza, pega o PDF e vamos desenrolar isso aí, né? Aí tu falou assim, porra, e se eu se eu criar as questões, se eu desenrolar ali o PDF do Missão, que nem eu tô criando questão, que nem eu tô fazendo o caderno de questão, que nem eu tô fazendo as leis estatutárias, né? Eu falei, bora lá, cara. Só que é grande, é bastante coisa, né? Tem detalhe pra caralho, né? Só que tu foi lá e fez, cara. Tu foi lá e desenrolou, e isso aí eu tenho certeza que foi a tua evolução master ali no português, né? Foi ali que tu explodiu, né, cara? Bombou. Não, foi. Aquela parte do português foi inacreditável, porque eu recebi várias missões, assim, que mesmo eu estudando e encarando, assim, eram difíceis, digamos assim, que era, por exemplo, né, vou até falar uma aqui, porque essa daqui era mais loucura, assim, eu peguei uma legislação, uma legislação militar, cara. Essa daqui eu acho que foi a missão mais fodida. Assim, eu peguei uma legislação militar e a missão foi tipo assim, eu quero que transforme cada artigo, cada inciso em questão, velho. Transforme cada coisa em questão. Eu falei, cada uma desses, sei lá, 256 artigos com mais 1 milhão de incisos, isso, eu quero que tu faça exatamente isso. Sacanei ali, né, cara? Fala para nós então de novo, repete aí essa técnica que foi de criar questões, né? Criar questão ali que tu acabou criando questão sobre a legislação, né? A legislação estatutária. Tu criou questão sobre português também no PDF, né? Quando tu Isso, aham. fez? Isso, exatamente. Não, eu fazia, muito padrão, assim, o jeito que eu estudava qualquer matéria, na verdade. Depois que foi me apresentado o caderno de questões, eu via a aula primeiro, via a aula para aprender o conteúdo, claro, acompanhando o PDF, né, isso no português. As suas aulas já tinham sido feitas, eu estava só acompanhando ela, e depois eu ia acompanhando junto com o PDF. Beleza. Depois eu procurava questões só desse assunto, e fazia mais de 100 questões sobre aquele assunto. Aí eu sempre, independente da matéria que eu fazia, depois de fazer 100 questões assim, eu já, sabe, estava bem, botava no caderno igual. E daí, sabe, a cada semana eu ia massificando aquilo. Não precisava nem me preocupar mais, na verdade, que automaticamente ia massificar aquilo. Eu sabia que era uma coisa automática. Bah, vai entrar na minha cabeça. Não entrou ainda, que eu acho que entrou, mas entrou em nenhum momento na minha cabeça. Então, ficou prático sabe, toda essa sequência de eu ver a aula, acompanhando o PDF, tudo certinho,
depois botar no caderno de questões e saber que eu vou olhar de novo isso daqui. Então, se eu esquecer, tá ali. E eu vou lembrar. Eu tenho que revisar toda semana. Perfeito, cara. Perfeito, né? Ali, quantas Uhum. questões tu acha que tu criou, cara? Tu tem mais ou menos ideia de quantas tu criou? De qual matéria? Todas, todas, todas Todas as matérias? Ah, não, que todas as tu matérias é criou. muita coisa. Muita coisa. Muito mais de 1.000, com certeza. Tu criou mais de 1.000 Ou não mais questões. de 1.000. Mais de 1.000 questões, sim, porque eu tinha muito de português, só que de legislação, só de legislação eu já tinha umas 700 já, de tanta que tinha. É muita legislação que eu tinha toda decorada, uma sobre cada Tu uma. criou cada artigo, né, cara? Como é que tu foi Cada na artigo. prova de legislação dos bombeiros? Que nota que tu ficou ali? Ah, dessas que eu te falei que eu criei questões sobre cada uma foi 14 de 15. Aí, errou só uma, né, cara? E português? Errei só uma. Português foi 14 de 15 também. Também, errou só uma, né, cara? Funciona, Uhum. né? Tudo ali, Funciona né? total, funciona Tudo que a total. gente, Uhum. tudo que a gente viu ali, revisou, chega na hora e tá tudo ali, né, cara? Tá ali, sim. Na verdade, como a gente estuda tudo, cada artigo, até os artigos que não são tanto cobrados, elas chega sempre mais fácil do que tu estudou, né? Tu estuda tudo, então tu vai pegar do mais fácil ao mais difícil estudando e lá vai chegar, sei lá, num mediano, uma coisa assim. Ficou bem mais fácil, por exemplo, daquelas aulas que a gente tem no sábado, sabe? De fazer que a gente faz uma. Todo mundo faz questões junto, então ficou muito mais fácil do que aquilo nas questões de português, por exemplo. Sim, exatamente. É, a aula do sábado que a gente faz é só questão avançada, né, cara? É É. avançadíssima, é algo bizarro, né? Uhum. Então, quando chega na hora da prova, tu fala, opa, é só isso aqui mesmo? Que eu tava fazendo questão de mais difícil, né? Aí tu tira de letra, Isso. né? A ideia é essa, né? A gente treinar mais duro do que vai ser o nosso jogo, né? Então, deu certo Uhum. mesmo isso aí. Cara, Deu explica total. para nós como é que foi a reta final ali, que eu me lembro que a gente saiu de 4 horas, aí a gente subiu para 5, 6, 8 horas líquida por dia, e no final a gente estava fazendo 10 horas líquidas, né? Isso, exatamente. Não, é que eu nem expliquei as 4 horas. Vai massificando 4 horas, aí dá um tempo, daí tu pergunta, tá bem, tá conseguindo estudar bem? Sempre tem essa, sabe, essa assistência em relação a como é que tá para ti estudar 4 horas. Eu falo, tô bem, beleza, vamos aumentar para 5. Aí tô dando 5, tá bem? Tô bem, depois de um tempo, claro. Vamos aumentar para 6 e assim a gente chegou nas 10 horas, tá? Isso foi nessa parte em relação ao horário. Qual que é a outra pergunta? Além disso? A gente fez, acho que 10 horas, a gente fez 2 semanas, né? 2 semanas dando 10 horas, Uhum. confere? 2 semanas, Foi, né? últimas duas, confere. Aham. Isso, porque ali no mês final a gente tinha feito 8 horas líquidas, né? Aí depois nas últimas duas Uhum. semanas a gente fez maluquice, né? Ali, Isso, lembrando isso. que para a revisão da Brigada Militar, tu chegou a fazer 14 horas líquida no sábado, né? 14 horas líquidas, aham. 14 horas Maluco, líquidas. Essa foi. doente mental, mais doente mental do que eu, Né, hein, essa cara? daí foi. Como é que tu não fez 14 também? Quanto é que tu fez? Eu pensei que tu tinha feito 14, por isso que Não, eu fiz 14. Eu falei, não, ah, se o eu me meu inscrevo, eu tenho que máximo fazer foi. também. Não, o meu máximo foi 12 horas, cara. Meu máximo, Olha assim, aí, um ó, se eu dia. soubesse, eu tinha feito 12, ó. Se eu soubesse, eu tinha feito 12. Eu fiz 14, que eu falei, pá, o Elvis fez 14, eu vou fazer 14 também. Na verdade, eu não dizia que eu não tinha adversário. Eu sempre disse para quem perguntava que o meu adversário é eu mesmo, né? Essa coisa de internet. Mas na hora eu pensava, vai ter chance pra você, vai que ele vai ganhar. Sempre pensava isso. Daí eu falei, pô, se ele fez 12, eu vou fazer 14, eu vou ganhar dele. Vai ser bem assim, que eu fiz pra brigar. Excelente, cara, É. excelente. Cara, ali na reta final, quando tu pegou as 2 semanas finais ali, as 2 semaninhas finais, que tu fez às 10 horas, que foi a caverninha mesmo, né? Caverninha mesmo. Uhum. Ali a gente fez uma coisa diferente, né? Que a gente pegou os cadernos de questões e criou os cadernos de erros para tu revisar. Exatamente para pegar o Perfeito, erro somente dos cadernos, só as questões que tu estava errando dos cadernos de questões. E aí o que perfeito, perfeito. aconteceu? Diminuiu o número de questões e tu conseguiu revisar mais, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, essa revisão que a gente faz, sempre num sábado, assim, ou num domingo, dependendo de cada dia da pessoa, ela demora dias para se concluir no 100%, porque tu vai estudando do zero até o 100%, por exemplo, do edital, e tu vai tendo muita questão para revisar. E daí tu demora, sei lá, 3 dias para revisar todo o conteúdo que tem, revisando, fazendo várias horas. Aí no final, o que que a gente fez? A gente
reduziu essas questões só nas questões que eu estava errando, que eu não tinha decorado, que se caísse eu, sabe? Que a maioria das questões, se caísse, eu tinha na minha cabeça, de tanto que eu já tinha feito aquelas questões, já sabia de cor a resposta. Isso A aí. gente reduziu essas questões, sabe? Só porque eu estava errando mais, e, sabe, foi direto para, sabe, para um dia revisar todo o conteúdo. Só o que eu estava errando mais, nos últimos, né? Daí a gente começa a errar muito pouco, então começa a revisar muito mais, chega a ser muito mais rápido para revisar. Aí é ótimo essa parte também, porque essa parte faz a gente melhorar muito nessa parte que a gente está errando, entender melhor. Exatamente, isso aí só foi possível, cara, porque tu tava com um baita de um aproveitamento nas questões, né? Tu tava com 88% de aproveitamento. Isso. Então, pô, se a pessoa tá com 65, 70, são muitas questões que tá errando, Isso. e aí isso acaba não ficando muito viável, né? Então, tu fez por onde? Tu fez certinho pra gente conseguir desenrolar essa estratégia final ali, né? E aí na prova, cara, deu exatamente Uhum. a tua porcentagem que tu tava, né? 71 de 80 é quase 90%. 90% seria 72, né? Então bateu certinho, É. né? Aham, foi certinho, foi praticamente 90%. Deu 89,25 ali, beirando os 90. Aí, ó. Exatamente. Então, assim, é basicamente 90% ali. E É. extremamente E a difícil, brigada né, cara? também, foi basicamente 90% da brigada também. Isso aí, só 44, né? 45 sendo a mesma coisa, cara. É, Então, mesma coisa. En- Então, tu refletiu na prova o que tu estava fazendo, né? Então, quer dizer que o que tu estava É. fazendo, o que tu estava treinando, estava certo, foi certinho, né? E eu tenho Uhum. isso, exatamente isso para te dizer, cara. Eu acho que tu foi o aluno que mais me escutou, assim, 100%, sabe? Tudo que eu falava, tu realmente obedecia certinho, né? Não, Isso aí. com toda a humildade do mundo, assim, eu não tem como eu ser o que, sabe, não tem como não ser o que mais escutou. Eu sou o que mais escutou, tem que ser igual, porque eu fiz exatamente tudo que tu falou, exatamente tudo. Então, ou eu tô em, sabe, empatado, ou eu tô em primeiro, nesse caso, porque eu fiz exatamente tudo, assim, tudo que falava eu fazia. Não, tu fez 100%, cara. Sempre, porque cem geralmente por a gente cento passa pro aluno e o aluno acaba não fazendo 100%. Sempre tem Não, os faz alunos cem por mais cento malditos que começam a inventar coisa, tem os que fazem, mas não fazem 100%. E tu acho que foi o cara que fez 100%. Eu falava, vai fazer 10 horas, e tu fazia 10 horas. Vai criar É, questãozinha sobre cada artigo que tu criar, vai revisar, vai passar sábado e domingo revisando. Tu vai lá e tu ia lá e passava é sábado e isso, domingo revisando. é isso, Vai fazer 500 questões, eu ia lá e fazia. Vamos subir é essa isso, porcentagem aqui de informática e tu ia lá e ia. Pô, direito é administrativo, tá isso. faltando estudar tal matéria, tu ia lá e desenrolava, né? Então, assim, É. é muito mérito teu também, né? A gente fechou uma dupla aí muito boa, né, cara? Acho que funcionou muito bem isso aí. É muito Foi, difícil, né? Pô, tu tá em quinto lugar aí nos bombeiros, né, cara? né? Então, Graças e tu tá entre os primeiros na brigada também. É só tu colocar a tua nota no Uhum. ranking ali, que tu vai ver que tu tá entre os primeiros. Então, eu só tenho que te dar os parabéns aí por tu ter passado por isso, tu foi humilde de receber, né, de peito É, aberto aí os bizus e colocar na prática, né? Tu foi resiliente, tu foi obstinado, guerreiro pra caralho, porque é bizarro fazer isso aí que tu fez, meio psicopata, meio bitolado, um pouco doente mental, mas tem que ser, concurseiro tem que ser. É, não, foi. Sucumbir à cara, se tu loucura. No meio do quiser, seu, sucumbir à loucura. tem que ser, cara. Tem que ser estranho. É. Se tu quiser falar mais alguma mensagem para finalizar aqui o vídeo, para quem for ver aqui o vídeo, né, Uhum, sobre os estudos, sobre a mentoria mesmo, né, do Missão Aprovação, uhum, o que tu quiser falar aí para a gente finalizar, exatamente para a gente passar essa mensagem para os próximos alunos aí, né? tá. Não, é muito simples, assim, eu tenho sim uma coisa que eu gostaria de falar, é muito simples, assim, se a gente tem se qualquer, para qualquer um que esteja vendo, assim, se o cara tem um objetivo, independente do tamanho do objetivo, assim, e tu entrar, por exemplo, no Missão Aprovação, explicar para o Elvis o teu objetivo, explicar sem vergonha, falar onde é que está ruim, falar para ele os teus problemas. Foi exatamente o que eu fiz, cada coisa eu me enchi o saco, falava 2, 3 da manhã, falava mesmo, sabe? E para corrigir tudo. E fazer exatamente assim como ele está falando para fazer, até porque ele tem muito mais experiência do que a gente em concurso e tal.
Cara, não tem como, tu tá, é certo que tu vai passar, não tem como não passar, que é uma coisa que ele sempre falava pra mim, é certo que tu vai passar, é certo, sabe, é difícil entrar na tua cabeça. E fazendo as provas, eu olhando e falando, cara, essas provas não estão no meu nível. Foi assim que eu me senti nas provas. Eu falei, cara, eu estudei tanto que eu não me sinto que as provas estejam no meu nível. Eu tô achando muito fácil essa no português. Tô achando muito fácil a matemática, por exemplo, que era uma dificuldade. Eu estou achando, mas não com desumildade, sabe? Com humildade, só que falando, cara, não estou no nível, essas coisas. Eu estudei para muito mais do que isso. E é o que o Missão Aprovação faz por nós, é isso. Ele nos prepara para nós chegarmos na prova e, cara, tirar uma nota absurda, uma coisa que sinceramente, assim, quem quiser vai ver saber o que eu estou sentindo nesse exato momento, que é uma realização, sabe? Uma coisa um sentimento que tudo deu certo, assim, é isso que eu estou sentindo, assim. Parece que eu tô vendo um sonho todo dia agora que eu acordo, eu já acordo feliz. É assim que funciona depois que acaba essa rotina de estudos aí. Excelente, cara. Ah, Melhor e mais sentimento uma do coisa, mundo. mais uma coisa, mais uma coisa, assim, ó. Como a gente estuda muitas horas, isso é muito importante falar. Eu tava com muito medo de fazer 80 questões, eu nunca tinha feito em relação a uma prova. Eu nunca tinha feito uma prova com 80 questões. 80 questões. E como eu estudava 10, 12, 14 uma vez só, mas 10, 11, 12 horas, assim, para depois fazer 80 questões, e eu pensei que, sei lá, eu vou cansar alguma coisa. Cara, eu acho que eu faria outra, as 80 estava tranquilo. É isso que dá de estudar tanto, sabe? Tá, a gente tá preparado para qualquer coisa. Né? Foi assim que eu tava na prova. Perfeito, cara. Perfeito, né? Treino duro, jogo fácil, né, cara? Então só É, tenho isso a te aí. dar os parabéns aí, cara. E agradecer Isso aí. pela parceria que a gente fez. Vamos passar esse Não, vídeo eu para agradeço. frente aí para outros alunos malditos. E agora tem que aproveitar, É. cara. Agora é aproveitar que tu Boa, passou, vai boa. virar bombeiro. Nossa, só- é isso. É isso. Excelente, excelente. Cara, fechou, cara. Vou finalizar aqui o vídeo. Fechou? Beleza.